Bem, irmãos, nós estamos fase final, em que pese termos ainda uma matéria no livro de Marcos, mas o Marcos nós optamos em fazer um esboço geográfico a respeito das jornadas do Senhor Jesus Cristo em Israel. Não é negócio de uma aula apenas. Então nós temos mais apenas somente 2 aulas. Nós temos a aula de hoje e possivelmente a metade da próxima aula, já com a próxima apostila que está ali, que são os livros de Lucas e João. Hoje eu botei inclusive ali, detalhes finais de Yeshua Rei. Bem, tudo quanto vamos falar aqui hoje está dentro do 3º ano ministerial do Senhor Jesus, especificamente na última semana, a última semana de vida territorial e ministério do Senhor Jesus. Então prestemos atenção nisso aqui. 3º ano ministerial do Rei, a fase final de vida e ministério terrestres. Proximidades da última semana de vida terrestre do Rei, Oriente do Jordão. Uma coisa que eu tenho procurado fazer vocês entender, e eu sempre faço questão disso, porque conhecer geografia bíblica facilita entender essas coisas, entendeu? Facilita. Então eu sempre procuro fazer você entender que Israel, nos dias de Jesus, Israel dividia-se em 2 territórios, isto é, 2 partes. Tinha o Ocidente e o Oriente, né? Os territórios ocidentais, norte, a Galileia, centro, Samaria e sul, a Judéia. Depois eu tinha a divisão, ela procedia através, vamos botar aqui, o Jordão, né? O Jordão, você tem o mar da Galileia, você tem o Jordão aqui, o mar da Galileia, esse Jordão daqui até aqui embaixo, porque aqui é o mar, que é o mar Morto. Então você tem, do lado do Jordão, você tinha a Pérea, e por cima da Pérea, um território bem maior, bem mais extenso, você tinha Decápolis. Decápolis. Então, a subdivisão de Israel nos dias do Senhor Jesus era essa aqui. Outras cidades haviam aqui para cima, por cima do mar, tudo bem, mas isso aqui era a subdivisão básica: Galileia, Samaria, Judéia, né? Galileia, Samaria e Judéia. E do lado de lá tinha a Pérea, e por cima da Pérea ficava Decápolis. Muito bem. Quando eu coloco ali proximidades da última semana, você vai perceber que o Senhor Jesus ele vai estar deslocando-se dessa extremidade do território da Galileia, que era tudo isso aqui, e está deslocando-se daqui, Cesareia de Filipe. Ele tentou fazer isso aqui, não foi possível, porque os samaritanos não permitiram dar acesso a ele até a Judéia. Ele estava indo para Jerusalém, então ele sai, ele volta para cá e pega isso aqui, e vem para Pérea, e após vir para Pérea, ele sai daqui, atravessa o Rio Jordão, sobe para Betânia e depois ele vem para Jerusalém. Entendeu?
Aquilo ali é importante para mim quando eu conheço isso aqui. Proximidades da última semana de vida terrestre do rei. Nós estamos hoje, você verá Jesus, você não verá ali Jesus em Samaria, especificamente dentro da Judéia. Ele já está a caminho da morte. Caminho da morte. Então vamos procurar prestar atenção nisso aí. Isso é importante demais. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Um gol vermelho, um farol aceso. Muito bem. Então você tem ali. É aquilo que eu estou te mostrando aí, ó. Que eu risquei ali há poucos instantes. Estou saindo lá de cima, de Cesareia de Filipe, eu estou vindo embora. Eu venho para Pérea, porque eu estou indo para onde? Eu estou indo para a Judéia. Mas o meu caminho tem que ser esse aqui. Já que esse caminho foi vedado, aqui por dentro foi vedado, tinha outro caminho aqui, mas um negócio inviável. Coisa de cerca de 120, 130 quilômetros andando. O rei aproximando-se da Pérea. Vamos ver isso aqui. Proximidade da Pérea. Proximidade da Pérea. É bem próximo da Pérea. Capítulo 19. E é nessa localidade aí que ele faz a grande revelação. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São dias finais. Bem, nas proximidades da Pérea surge aí essa teologia. A teologia do divórcio. Eu quero até adiantar para os irmãos que no que diz respeito ao divórcio, a Bíblia é muito viril com a pessoa. O Senhor Jesus, ele simplesmente resolve esse problema em questão de poucos minutos. Ele emite a opinião dele de forma viril. Então preste bem atenção nisso. A gente fica preocupado, e nós também não temos prerrogativa para botar pessoas no inferno ou tirá-las do inferno, longe disso. Mas nós temos a obrigação de mostrar a Bíblia. Agora, esse negócio de fulano vai para o inferno, isso aí, nós não somos Deus. Nós não temos capacidade para isso. O que nós temos que fazer é mostrar a Bíblia, é ensinar a palavra de Deus. Agora, é uma questão, conforme eu disse há poucos instantes, a Bíblia é viril demais da conta, no meu entendimento natural. Eu botei ali, assunto polêmico à luz das Escrituras Sagradas. Nunca, não existe polêmica na Bíblia. À luz da Bíblia Sagrada, nenhum assunto é de caráter polêmico, de difícil compreensão. Não é. Não existe. Você tem uma ideia? Eu vou até colocar para você logo de cara aqui essas questõezinhas ali. Por que polemiza-se ou questiona-se partes isoladas das Escrituras Sagradas? Por que polemizamos? Por que criamos tanto caso? Primeira resposta, porque são questões que envolvem interesses de Satanás. Começa por aqui. Quando eu polemizo demais,
quero ter razão em determinadas situações, eu estou jogando do lado do interesse do diabo. Segundo, é aquilo ali, ó. Geralmente o polêmico não possui interesse próprio em servir a Deus dentro dos padrões do próprio Deus. Ele quer um caminho que dê para ele passar. Ele quer uma situação que se adeque. Não é eu adequar-me à Bíblia, é a Bíblia Sagrada adequar-se a mim. Está entendendo isso? Não sou eu que tenho obrigação de adequar-me a ela, mas eu estou, queira ou não, eu estou querendo que a Bíblia se amolde a mim, se ela se ajuste a mim. Eu que preciso ajustar-me a ela. E terceira questão é aquela que você está vendo ali. Polemiza quem imagina poder entender Deus com a própria razão. Não, eu não posso entender Deus com a minha razão. Eu não posso. Não tem condições. Não tem condições. Nenhum de nós, nenhum cristão, nenhum sábio, ninguém conseguirá jamais entender decisões de Deus, as posições de Deus. Ninguém, jamais. Ninguém. Então prestemos atenção nisso aqui. Outro sim, há textos e contextos da Bíblia, antes que falemos dessa questão, que é negócio de 10 minutos para nós aqui, há textos e contextos da Bíblia Sagrada que exigem do estudante bíblico, primeiro, conhecimento do idioma original do texto bíblico, que você quer conhecer. É bom que você conheça o idioma daquilo ali. Eu vou mostrar a você ali, o diálogo de Jesus com os hebreus, mas em grego, e mostrando a você também as etimologias, para você ver como que a coisa sai, fica bem longe da forma de Joel Machado raciocinar. O estudante bíblico precisará conhecer na íntegra porquês, para quê e para quem. É bom você entender isso, é bom. Então, partamos para cá. Por exemplo, eu estou falando de divórcio, mas olha, questões aqui que a gente polemiza. 1 Coríntios 11, 5 e 6. Na sua Bíblia de língua latina, está dizendo o seguinte, que a mulher não pode, na realidade é cortar o cabelo. Mas você pega o grego de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5, está aqui, ó. É isso aqui, ó. Vou botar ele ali. O grego que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 5 e 6, é esse aqui, ó. Olha aqui, ó. Diatimici. O que é diatimici? O que é? Está lá, ó. Tosquiar. Existe diferença entre tosquiar e cortar? Está na cara. Só que a Bíblia, que o grego, aparece em diatimici. Cortar rente a lã ou pelo. Aparar, cortar o cabelo rente à pele. Aí é escândalo mesmo, meu amigo. A mulher cortar cabelo igual eu corto, é um negócio escandaloso. Aqui, cortar isso aqui, ó. Vou botar ali também. Comena. Não é nosso assunto não, hein? Não vou nem responder pergunta, porque não é meu assunto não. Comena. Fio de cabelo. Por onde entra o oxigênio para que esse fio de cabelo na cabeça da mulher seja mantido na cabeça dela? Entra por aqui, na extremidade dele. Se essa extremidade não abrir-se, não entra oxigênio. Se não entra oxigênio aqui, esse fio morre. Ah, irmão, o que eu faço? Fica careca. Porque é por ali que entra o oxigênio. Mas se você
deixa secar aquela extremidade, aquela última extremidade, você deixa ela secar, não entra oxigênio, aquele fio vai morrer. Por isso que você vê aquele monte de cabelo para cima, assim, tudo igual arame, porque não tem oxigênio. Está entendendo o que eu estou te falando? Mas só que se eu faço isso aqui é escândalo, isso aqui é tosquear. E a mensagem, o grego, é tosquear. Tosqueamento é escândalo, não é só pecado, não, é um escândalo, é deplorável. Tá? Uma outra coisa que a gente vê muito nessas confusõezinhas aí de cultos de membro é essas questões. Deuteronômio 22:5, que eu já mostrei a vocês aqui. Se você para implantar uma doutrina, chamada doutrina, um costume, na realidade é um costume. Você quer implantar um costume. Você quer implantar um costume com base em Deuteronômio 22:5? E se alguém te questionar? Uma pessoa que conheça isso. Onde é que estava a diferença? Olha, eu também não estou aqui fazendo apologia a pecado de ninguém, não. Eu estou ensinando. Eu estou falando de Bíblia. Estou fazendo apologia a pecado de ninguém, não. Se quiser pecar, aí o problema é outro. Eu estou falando daquilo que eu estudo no idioma. Eu mostrei a vocês aqui, quando nós estávamos falando de quê? Histórico do Evangelho. Mostrei a vocês um homem e uma mulher juntos lá no Velho Testamento. Onde é que estava a diferença? Na ceroula, porque a ceroula da mulher tinha um monte de bordados na parte extrema de baixo, e o cinto, que o homem só podia usar cinto ou branco ou preto. Branco ou preto, a mulher podia usar colorido, somente ali, o resto era tudo igual. Aí você lança isso aí como um costume, você vai botar carga na costa dos outros. Entendeu bem? Você vai colocar carga nas costas dos outros, porque santificar a vida já não é moleza. Os hebreus, eles tinham inserido na lei, nos dias de Jesus, 620 ordenanças. 620 ordenanças terríveis. Lava-pés, ósculo santo, rapaz, saudação obrigatória em via pública, tudo isso era ordenança. Como era difícil, para o camarada já era complicado ele obedecer à lei, imagina ter que pegar também essas ordenanças, 620 ordenanças que os rabinos inseriram na lei. Então a gente tem que olhar muito essas questões, entendeu? Tomar cuidado. Televisão não é caixote do diabo. Você vê que o caixote do diabo na tua casa, não tem não, meu irmão. A televisão, ela é democrática. Se eu quero ver pecado, isso é problema meu. Porque a televisão, ela é democrática comigo, meu amigo. Eu vejo o que eu quero ver. Tem mão, tem dedos. Vai lá e troca de canal. Está tudo estragado, desliga. Então, meu amigo, tem democracia aí. Agora, caixote do diabo, isso é até falta de ética. Você falando isso, falta de ética social, falar isso, as pessoas escutarem, entendeu? E outra coisa mais, denominações evangélicas, eu estou procurando uma igreja perfeita na terra. Não vai achar a igreja perfeita na terra. Não vai achar, meu filho. Perfeita só a Nova Jerusalém, acabou. Jerusalém celestial, lá só tem santo, só haverá santo lá. Santo, uma terra onde não haja crime. Então espere o porvir, a nova terra. Na nova terra todos serão santos. A Nova Jerusalém será a capital dessa nova terra. Então eu preciso tomar cuidado para mim não ficar botando carga na costa dos outros. Entendeu? Coisas que nem eu consigo carregar. Você já leu o capítulo 23 de Mateus? Como Jesus censura mestres hipócritas, mentirosos, que ensinavam uma coisa e viviam outra. Pregava uma coisa, mas uma coisa que não dava para ele.
mas tinha que adequar-se nas costas de quem os escutasse. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não passar hipocrisia para as pessoas acharem que a gente é ícone disso ou daquilo, e na realidade a gente está passando uma doutrina que não cabe nem na nossa costa. Nem a gente é capaz de cumprir isso aí. Nem a gente. Entendeu? E outra coisa que eu botei ali, 1 Coríntios 10, 23, aquilo ali tem doutrinas na Bíblia que estão explícitas. Você bate o olho e está vendo. Precisa de muita explicação quando você bate o olho num texto tal, o salário do pecado é a morte. Acabou, meu filho. É aquilo ali mesmo. Está explícito para mim. Sede santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Eu vou questionar o que aqui? Mas tem doutrina que ela é implícita. Você não vê. Você não vê grafia para sustentá-la. Você não vê grafia para sustentar aquela teologia. Aí é uma questão de consciência minha. Você já pensou se eu viesse para cá lecionar de forma inadequada? É uma questão de consciência. Consciência. Com base na Bíblia, eu não veria problema nenhum um camarada servir a Jesus com a barba cá embaixo, com base na Bíblia. Mas já pensou? Isso fere a ética social da igreja local, se eu for para o público com a barba cá embaixo. Então eu não venho aqui com a barba aqui embaixo. Nem de barba eu virei, porque eu vou ferir todos os princípios da ética social da igreja local. Mas cá embaixo, daí você não vai achar. Aí cabe o texto bíblico de 10, 23. Todas as coisas me são lícitas. Tudo é lícito a mim. Sou cidadão. Tudo me é lícito como cidadão brasileiro. Desde que isso não conste no Código Penal, que eu estou fazendo não consta no Código Penal. Tudo é lícito, sou cidadão. Todas as coisas me são lícitas. Meu Deus, tudo é lícito. É pecado, mas consta alguma coisa no Código Penal que eu não posso beber, que eu não posso fumar? Não. Então eu vou beber, eu vou fumar. Não consta no Código Penal. Eu não vou preso por passar com uma garrafa de cachaça em via pública. Ninguém me prende. Deveria prender, mas não prende. Mas não prende. O camarada sai por aí fumando, soltando fumaça por tudo quanto é canto. Não vai nada. Entendeu? Agora, como cidadão é lícito, ponto e vírgula, mas nem todas as coisas me convêm. Porque eu sou cidadão do céu. Eu sou um cristão evangélico. Eu sou um servo de Deus. Então, como cidadão brasileiro, tudo me é lícito. Mas nem todas as coisas que são lícitas a mim, como cidadão, nem todas essas coisas me convêm. Porque eu sirvo a Jesus, eu tenho que ser exemplo de vida. Pronto, acabou. Você não é luz? Então tem que brilhar. Tem que brilhar, meu filho. São essas coisas. Não tem nada polêmico na Bíblia. Quem polemiza são pessoas que estão caçando um caminho para adequar-se a ele, isto é, querendo que a Bíblia venha, me receba do jeito que eu gosto da vida, né? Arranja um lugarzinho aí para mim, eu gosto de fazer isso, eu tenho esses maus costumes aqui, tudo bem, bota um lugarzinho aí para mim, me arranja um lugarzinho aí. Não é assim. É eu entrar na Bíblia Sagrada, não é ela entrar em mim, não é eu pegar a Bíblia e fazer com que ela venha servir-me, é eu servir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eu sim, a minha vida tem que estar modelada na Bíblia Sagrada. Divórcio na visão do rei. Então nós estamos falando de um assunto aqui que eu vou te adiantar, falei aqui no começo, viril. Jesus foi extremamente duro, ele jogou. Por quê, irmão? Ele está sendo questionado por Hebreus. Questionado. O Senhor tem uma vontade só. O Senhor tem uma só vontade. Só que essa vontade dele, ela está subdividida em diversos aspectos.
O Senhor tem uma só vontade, mas a vontade dele está subdividida em aspectos. Tem um aspecto primário. Qual é o aspecto primário da vontade do Senhor? Que todos sirvam a Ele de livre e espontânea vontade, com alegria, com as mãos para cima, dando até a Deusinho não, saudando o céu. Isso é aspecto primário. Se eu não aceito servir a Deus dentro daquilo que é o aspecto primário, e Deus deseja-me junto a Ele, a vontade dele pode manifestar-se aí em dupla ação: circunstancial, permissiva. Ele pode permitir uma circunstância para botar você perto dele. Ele permite, aí é o aspecto permissivo com o aspecto circunstancial. Ele cria uma situação, aí eu vou servi-lo. Eu não quis servi-lo dentro dos padrões do aspecto primário, então vou servir, porque uma circunstância obrigou-me a ficar junto a ele. Isso é bíblico. Você não tem isso na Bíblia? Tem. Aspecto. Qual era a vontade de Deus lá no Velho Testamento para o povo hebreu nos dias de Samuel? Manter o Samuel no poder. Manter Samuel no poder até que o Davi tivesse idade suficiente para assumir o trono de Israel. Essa era a vontade do Senhor, vontade primária dele, aspecto primário: manter Samuel no poder. O que o povo fez? O povo rejeitou Samuel. Deus permitiu, e deu Saul. Saul, pastor de jumento, de asno, um troço que dá coice, que morde, um bicho daquele, não é domesticável. Então o Senhor estava preparando a nação para um pastor de ovelhas. O povo não quis, então o Senhor permitiu o Saul. Onde é que o Saul foi achado na hora para a consagração? Procurando jumento. O que você é? Você vai cuidar do povo de Deus. Mas eu só sei mexer com jumento. Mas é você o homem. Eu só lido com jumento. Mas é você o homem. Vai lidar com uma ovelha. Agora imagina um homem que lida com jumento mexer com ovelha. Deu no que deu. Israel caiu daquela forma desastrosa e ele chegou ao ponto de suicidar-se. Entendeu? Então Deus pode criar um meio. Deus cria. Há um texto na Bíblia, vai dar para mim falar o que eu quero. Eu fico falando demais da conta também, e às vezes eu quero me explicar demais. Você vê aqui, ó, você quer ver só? Olha só o que eu estou falando aqui, ó. Isso aqui é Canaã. Isso é Canaã. Não, vamos botar aqui, porque já que está do lado de lá. Isso aqui é a Mesopotâmia. Sul da Mesopotâmia. Aqui é Ur dos Caldeus. Aqui é Canaã. Aqui é Canaã. Aqui tem um deserto enorme entre Canaã e a Mesopotâmia. Um deserto enorme. Deus vem aqui no sul da Mesopotâmia e chama um homem chamado Abraão. Manda ele para cá. Vai para Canaã. Estou mandando você para Canaã. Camarada vem, traz consigo, além do papai e da mãe. Aí é obrigação. Papai, a esposa, isso é obrigação. Isso é obrigação. A chamada é extensiva a eles. Tudo bem. E trouxe o gado dele. Ele tinha muito gado, gado miúdo. Vem tudo com ele. Então Deus mandou ele para cá. Qual era o tempo de viagem daqui a aqui, mesmo esse gado todo? No máximo 15 dias. Então você está vindo para cá. Você vai tomar posse. Estou dando isso aqui para você. Isso é seu. Isso é seu. Vai para lá. Então o caminho é esse aqui. O caminho é esse. Tinha outro caminho? Tinha. Tinha um caminho que saía daqui, fazia isso, vinha aqui para cima, descia aqui para um lugar chamado Arã, e depois você vinha aqui, fazendo isso aqui, descia por aqui, passava pelo meio de Samaria, e para onde ele estava indo, que era Guerrar, você vinha aqui. Mas isso aí são 2.300 quilômetros.
uma viagem ali, meu Deus do céu. E lá, quem conhece o Iraque aí deve saber disso aqui. Quando você sai daqui, que você vem para cá, isso aqui era Baixa Mesopotâmia, isso é Alta Mesopotâmia. Isso aqui é pedra, tudo pedra, 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 pedra. Você só tem pedra aí para cima, pedra. Você vai subindo, subindo, depois você desce, vem descendo, passa por montanhas enormes aqui, aí você desce, pega na época de Abraão, um monte de inimigo aqui, cananeus, você vai ter que encará-los, porque eu tomar posse da bênção. O que ele fez? Ele veio de lá, só que ele trouxe um camarada atrás dele chamado Ló, que também tinha gado, na mesma proporção dele. Tinha pastagem para um gado, para dois não tinha. Mas ele era bom demais. Esse negócio de ser bonzinho demais, às vezes, em chamada de Deus, isso dá complicação. Dá complicação, porque Deus quando te chama, Ele chama você. Deus quando tem uma bênção para entregar, é entregar você. Entendeu? Esse negócio, vou dar uma bênção a você aí, você dá um pedaço para fulano, um pedaço para ciclano. Não, estou dando a você, sua bênção é essa aqui. Estou te abençoando. Camarada pegou, tinha um coraçãozão desse tamanho, vem ele com Ló, chega aqui, olhou para cá, ele mesmo virou-se para o Ló e falou assim: olha, tem pastagem só para um gado. Se nós passarmos juntos, eu e você, nossos pastores, nosso gado, um gado vai morrer. Um gado passa, o outro não passa. Eu não quero ficar sem meu gado. Também não tem interesse que você fique sem o seu gado. Então vamos fazer o seguinte. Vamos subir. Olha só o que esse camarada arrumou. A bênção está na tua mão. Você tem 15 dias para tomar posse da sua bênção. Agora a bênção vai ficar longe de você. Porque você ficou muito bonzinho. Você é muito bom. Você não quer ver... O Ló não tinha chamada de nada. O Ló era um camarada guloso, camarada olho grande, um camarada, na minha concepção, até um mau caráter, né? Voltaram e subiram por aqui, foi subindo. O que aconteceu? O gato foi morrendo, não tem pasto. Foi morrendo, chegou aqui em cima. Para piorar, veio para Arã. Não tinha quase nada, pai. Perdeu um monte de gado. O Ló também perdeu. Mas o Ló não tinha nada a perder, não. O negócio do Ló é ver o que sobra para ele. Subiu, chegou lá em cima, olha para a propriedade dele. Nossa, Deus, não tinha nada praticamente. Quase desanimando, aí vem um balde de água fria. O pai dele morreu, lá em cima. O pai dele morreu, aí ele... Aí Deus foi lá em cima, porque Abraão recebeu 2 chamadas. Aí Deus foi lá e fez a segunda chamada, né? Abraão, anda na minha presença. Isso é capítulo 17, versículo 1, 2, 3 de Gênesis. Aí o Abraão levantou-se aqui. Quanto tempo gastou para ele fazer isso aqui? 2 anos. Meu Deus. A bênção estava na minha mão para daqui a 15 dias. Eu vou ficar andando 2 anos. E mesmo assim, porque Deus ainda teve pena de mim. Porque se Deus não insiste comigo lá em cima, eu não desceria. Chegou aqui embaixo, quis fazer outra besteira também. Não aprendeu nada. Porque não tinha visão para ver que quem estava atrapalhando ele era o Ló. Chegou aqui embaixo. Ele virou-se para o Ló. Falou assim: olha, houve uma confusão entre os pastores dele com os pastores de Ló. Aquela briguinha que Deus mesmo arruma para te separar. Tem umas briguinhas que Deus arruma para te separar. Se não houver essa briga, você não vai se separar mesmo. Vai ficar agarrado. Então Deus tem confusão entre nós que é Deus quem arruma. Depois ele dá um jeito, não fica mago no coração, mas foi ele. Foi ele. Se ele não fizer isso, você fica atrelado. E sua bênção vai para onde? Eu quero que vocês entendam isso, hein? Tem briga que Deus está nela.
Ela não parece ser santa não, mas que ela é, como diz os árabes, uma jihad. É uma briga santa. Mas que Deus está nela, tá? Porque Deus quer te abençoar. Só porque Ele quer te abençoar. E você tem que separar-se do Ló. Não quero, problema seu. Virou-se para o Ló e falou: nossos pastores não estão bem. Virou-se para o Ló, que já tinha um olho desse tamanho, falou assim: Ló, se você escolher o norte, eu vou para o sul. Se você escolher o oeste, eu vou para o leste. Se você escolher o leste, eu vou para o oeste. Aí o Ló estava com direito de escolha. O Ló olhou para cima, só tem pedra aqui, rapaz, até hoje, só pedra. Que esse monte altíssimo, rapaz. Aqui é tudo pedra, que esse monte elevado. Ló não gostou. Ló olhou para baixo, deserto de Negueb. Meu Deus, areia pura, areia quente. Ali está mais ou menos a temperatura, chega a ser 55 graus. Ele olhou para baixo, não. Olhou para cá, sabe quem ele viu aqui? Os filisteus. Os filisteus estavam aqui. Isso aqui era a esplanada dos filisteus. Ele falou: não. Quando ele olhou para cá, ele viu uma planície verde aqui, ó. Aqui tinha uma planície verde. Por detrás dessa planície estavam Sodoma e Gomorra. Mas olhando daqui para lá, a Bíblia diz que era como o jardim do Éden, muito bem regado. Era tudo que ele queria, tinha gado. Quando ele viu aquela planície verdinha, eu vou para lá. Aí Deus virou-se para Abraão e disse: ó, eu estou te entregando o norte, o sul, o leste, o oeste, tudo é seu. O Ló foi para cá. Quando ele chegou aqui, face o olho dele, a Bíblia diz que quando ele chegou aqui, ele descobriu que aquele lugar estava condenado. Aquela planície verdinha ia pegar fogo. Deus ia botar fogo naquele negócio. Sodoma e Gomorra. Entendeu? Mas isso é bom para olho grande, né? Isso é bom. Então eu estou te mostrando isso por quê? Porque a bênção pode estar na tua mão, pertinho de você. Então qual era a vontade de Deus, que eu falei aqui agorinha mesmo? Qual era a vontade de Deus? Permissiva. A vontade primária de Deus: vai, meu filho, toma posse. Em 15 dias. Subiu. Deus permitiu. Pode ir. Deus permitiu. Quantas perdas, né? Aquela história, né? É bom eu dizer a Deus: eis-me aqui na primeira chamada, e não esperar que Ele me chame a segunda vez. A segunda vez eu estou despojado de muita coisa que eu não deveria jamais perder, mas perdi por causa disso aqui, ó. Falta de visão. Divórcio na visão do rei. Para chegar aqui, hein? Então o Senhor disse para os hebreus que estavam questionando ele: mas Moisés mandou dar carta de desquite. Ele falou assim: olha, o Moisés mandou por causa da dureza do coração de vocês. O que ilustra essa dureza? O que ilustrava? O hebreu sempre foi assim. Uma falha dentária, o marido mandava a mulher embora. Mandava. Os árabes ainda hoje mandam embora. Eles mandam. Mas uma falha dentária, uma ruga precoce, entendeu? E o hebreu nunca evita filhos. A mulher hebreia nunca. Muitos filhos. E filho desgasta a mulher. O homem não, mas desgasta muito a mulher. E o aparecimento de envelhecimento precoce, o camarada mandava a mulher dele embora e arranjava uma nova para ele. Era assim. Em Israel era assim. Por isso que o Senhor falou a eles. Ele mandou por causa da dureza. Vocês são muito duros de coração. Vocês são ruins. Cruéis com suas esposas. Cruéis. Mas no princípio não era assim.
Aí que começa. A lei do divórcio. O que há que pode autorizar o divórcio entre duas pessoas casadas? Irmãos, vejam bem, preste atenção. É terrível. A gente não fala isso com prazer, não. Não fala, nunca. O cristão que toca no assunto desse aí com prazer, rindo, achando graça, para mim ele está desprovido, despojado da graça de Deus, da graça da bondade, do amor, da misericórdia, de tudo. Porque não é assunto para achar graça, não. Um casamento errado, meu amigo. Um casamento errado. Um casamento efetuado de forma errada. Eu botei ali para você, vou te mostrar slides, que o casamento começa a falir. Muitos casamentos, eles começam falidos face à forma como o casal namorou. Muitos casamentos, ele começa a ser desmanchado no namoro, no noivado, porque o namoro e o noivado são transformados em indústrias de carícias e sexo. Tem crianças que nascem depois do casal casado, mas foi gerada ainda no namoro. Aí vem a maldição punitiva de Deus. Ora, Deus não tem jeito. Capítulo 20, versículo 5 de Êxodo. Sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quantas pessoas que casam-se hoje, moças, diante da igreja, todo mundo ali felizes, o pastor celebrante, tudo bem, mas já é a mulher, a menina é mulher já do camarada, é a mulher dele. Você acha que esse negócio vai passar em branco diante de Deus? Esse negócio não vai passar em branco. Até a terceira e quarta geração. Uma geração, quando Moisés falou isso aí, uma geração equivalia a 40 anos. 4 gerações são 160 anos. É como se o Senhor estivesse falando assim: eu tenho 160 anos para cobrar de você. Se eu não pegar seu filho, eu pego seu neto. Se eu não pegar seu neto, eu pego seu bisneto. Se eu não pegar seu bisneto, eu pego seu tataraneto. Mas alguém vai me pagar o que você está fazendo. Você já ouviu aquela conversa frequente dentro da nossa sociedade? Por que fulano é tão bom e sofre tanto? Deveríamos perguntar ao pai e à mãe dele, que talvez eles pudessem dar a resposta. E às vezes tenta-se resolver um caso, mas um caso mal resolvido vai para o casamento com um caso mal resolvido com Deus. E caso mal resolvido não é um caso resolvido. Com Deus é o seguinte: ou eu resolvo ou eu não resolvo. Deus não tem 9,99, não. Com Deus é 0 ou 10. Então, e namoro e noivado, para que se namora? Namora-se para... Namoro e noivado é um período de ajuste de ideias, ajuste de pensamentos, projetos, fala-se em projetos, né? O homem tenta se adequar à cabeça da mulher com a qual vai casar-se. Ela tenta entrar na cabeça dele também, entendeu? Namoro é para isso. Você não vai tentar fazer isso depois de casado. O namoro é para isso. É no namoro que você descobre se a mulher, se o homem é preguiçoso. Você vai deixar para descobrir depois de casado que o camarada que você casou com ele é preguiçoso. Você vai deixar para descobrir depois de casado que a mulher esbanja, gasta tudo que tem. Qualquer dinheirinho que vai na mão dela, ela estoura isso. Ela é mentirosa, ele também é mentiroso. Você deixar para depois de casado? Depois de casado, você vai tentar descobrir que um dos dois não era crente. Você, poxa vida, eu não sabia, mas agora casou-se. Entendeu? Então, meu amigo, muito divórcio começa no namoro. Muito divórcio começa
no noivado. Por quê? É a indústria de sexo. O casal só sabe fazer sexo e carícia. Não sabe fazer outra coisa senão isso aí. O que você espera de um casamento desse aí? Já começa falido. O pior é que essas coisas geram traumas. É porque eu não tenho tempo aqui para falar de trauma para você ver o que é um trauma. A quantidade de anos que um trauma pode ficar dentro de uma pessoa adulta. Entendeu? Aí vai para o casamento traumatizada. Nunca vai falar aquilo para alguém. Piora a situação de trauma. Piora a situação de trauma. Que o trauma não deixa você andar. Ele não deixa você orar em paz. Ele não deixa você servir a Deus em paz. Então, aí a gente vem para cá falar de um assunto desse. Que é um assunto terrível. Na minha concepção, terrível. Terrível. Muito difícil de você procedê-lo, muito difícil, que é o assunto divórcio. E você fica com pena, porque fulana agora está sozinha, ela agora é mãe e pai. Não sei onde é que leu isso, que a mulher pode ser 50%, 100% marido e 100% ela. Quando um vai embora, 50% foi embora. Esse negócio de um fazer o que ficou, eu fiquei, agora eu vou ter que ser 100% mãe, 100% pai. Você leu isso aonde? Quem foi que te ensinou isso? Não existe isso. Aí traumatiza filhos que crescem revoltados. Isso pode ser, quando é questão de genética, já é problema também. Mas às vezes é uma maldição já de família, maldição paterna ou materna. Um troço que vem lá do meu tataravô, que vem comendo a família toda. Ninguém para casado. Ou Deus quebra essa maldição aí, ou daí para frente vai continuar. Você é mais um elo nessa corrente maldita. Jesus disse assim, no versículo 5, e disse, isto é, disse o rei a alguns fariseus na Judeia: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vamos prosseguir, porque qualquer briguinha hoje, isso acaba gerando maldição. Qualquer briguinha na nossa casa, qualquer briguinha, vamos divorciar. Primeiro que já tem demônio escutando isso. Já tem demônio. E a pessoa que fala isso aí, ele não sabe o que é divórcio. Você tem que perguntar a uma pessoa divorciada o que é estar divorciado. Qualquer coisinha, vou divorciar. Divorcia, ora. O Senhor, você vai perceber ali que o Senhor permite. Ele não fala de casamento. E nós vivemos hoje abastecido por uma mídia maldita. Uma mídia que diz que homem e mulher não pode viver sem sexo. Uma mídia que bombardeia, e tem cristãos que acreditam nisso, que embarcam nesse negócio. O irmão não pode mais fazer um jejum de 15 dias, porque a mulher dele vai sair de casa. Eu casei com uma mulher séria ou com uma prostituta? Casei com um homem sério ou com um promíscuo? Que eu não posso orar 15 dias, jejuar 15 dias. Antigamente podia. O camarada orava 30 dias. Hoje não pode. Porque tem que ter sexo. Se não tiver sexo, um vai fazer uma besteirada. Então não casou com gente séria. Não casou com gente séria. Jesus diz assim no versículo 7: disseram-lhe eles, isto é, fariseus, questionando o rei, perguntaram-lhe: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Isto é, por que Moshe mandou abandoná-la desamparando-a? Eu peguei a palavra lá em cima, repudiar, trouxe ela para baixo, botei o hebraico dela embaixo. Está aqui o hebraico dela, garrash, que significa repudiar, expulsar, divorciar, pôr fora, enxotar, jogar fora, repudiar, deixar de ajudar. O que é isso? Repudiar. Repudiar.
Hoje não, hoje tem um complexo de leis que obrigam o marido a fazer, mas naqueles tempos não tinha isso não. Foi embora, acabou, meu amigo. Ficou para trás, né? Aí ele diz no 8, disse-lhes ele, o rei, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar, vos permitiu deixar só, sem ajuda, desamparada, vossas mulheres. Mas, isto é, porém, no entanto, ao princípio não foi assim. Ou seja, quando o Criador instituiu o casamento, ele não disse nada a respeito disso. E aí prossegue. Eu vos digo, porém, isto é, ao contrário de Moisés, eu, o Senhor, Deus Filho, o Rei, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, aí entra a tua Bíblia de língua latina. Que na língua latina sua, ou está escrito prostituição ou adultério. Das duas, uma. Você quer ver só? Limitando, inclusive, limitando as coisas. Olha o grego. Aí ele diz assim, casar-se com outra, comete adultério, caso case-se com uma mulher casada ou não. E o que se casar com a repudiada, isto é, o que casar-se com a mulher repudiada indevidamente, porque o seu marido a mandou embora, também comete adultério. Aí eu vou para o grego. Peguei o grego do capítulo 19, versículo 9, de Mateus. Peguei esse grego. Ele está aqui, está subdividido em slide. Uma parte do versículo está ali. Ele diz assim, né? Delego imin, otios, apolici. Esse apolici aqui, isso aqui, ó, até aqui, isso é radical de apologia, de apostasia. Isso aqui, ó, apô, é radical. Essa palavra aqui é da família de apostasia. Apostasia, apolici, divorciar. Tin gneca, afitor. Ele está dizendo, eu digo a vós que quem divorciar a ou dá, tanto faz. Isso aqui, ó, o grego disso aqui, isso aqui, ó, pode ser uma preposição de, mas o artigo a ou o, como pode ser também apenas o artigo a. Então, eu botei o artigo a, mas poderia também ter colocado aqui a preposição, mais o artigo. Então, quem divorciar da esposa dele, eu digo a vós que quem divorciar da esposa dele, ele diz assim, mi epi pornia, senão por pornia, quem divorciar da esposa dele, não, senão por pornia. Mas o que é pornia? O que é pornia? Muitos pensam nisso. A nossa Bíblia de língua latina, ela é muito falha. Ela tem pouco material para mim em determinadas situações teológicas. Tem pouco material. Eu precisarei sempre da língua original. Ela é muito pobre, muito pobre. Porque pornia, em muitas línguas latinas, está escrito prostituição ou adultério. Vamos ver o que significa pornia. Vamos ver o que significa. Porque pornia tem uma série de elementos etimológicos. É um mar de lama. É um mar de lama. Pornia é um mar de lama. É um mar de lama. Não adianta, porque eu não posso fazer, não posso adulterar, eu não posso me prostituir, eu posso fazer outras coisas, menos isso. Vamos ver o que pornia fala. E antes que eu fale de pornia, é bom que eu fale isso aqui. Porque se você comete um pecado como esse aí,
de pornia. Pornia. Poucas pessoas sabem que pornia é um complexo de comportamentos, de sentimento, de porcaria, que o camarada não sabe. Às vezes eu posso estar cometendo um ato dentro da minha casa que não configure adultério e nem prostituição, mas é pornia, que dá direito à minha esposa ou ao meu marido de ir embora também, de me mandar embora. Vamos ver. Aí ele diz assim, a não ser por pornia, aí ele diz assim, que gamice, alin mikate, e casar com outra, alin de alon, que é outro, alin, com outra, alin, com outra, ele diz mikate, isto é, comete adultério. Comete adultério. Se eu botasse aqui, ó, miquia, adultério, mas por causa desse complemento aqui, comete adultério. Então aí eu vou olhar ali na frente, o que é pornia? Está aqui, ó, pornia. Pornia significa prostituição. Pornia significa prostituição. Só prostituição? Fornicação também. Fornicação também. Então, se você olha para ali, dá uma olhada nas etimologias de pornia. Adultério, fornicação. O que é fornicação? Ato sexual entre duas pessoas não casadas. Pessoas casadas, adultério. Pessoas não casadas, fornicação, né? Aí eu olho para lá, tem adultério, tem fornicação, tem convívio pornográfico. Então tem gente que tem uma convivência com pornografia em casa. Revista pornográfica, filme pornográfico, convive com pornografia. Lamentavelmente é o que eu venho falando sempre aqui. O crente tem uma facilidade muito grande de fazer-se passar. Tem um pessoal que faz passar-se como gente séria, porque consegue uma cara de gente séria. Mulher e homem. Nossa, não tem como você descobrir, só Deus. É a cara. Mas convive com pornografia. Convive com pornografia. Dentro de quatro paredes, tranca a porta. Vai atrás de um pastor que tem aí, que diz que dentro de quatro paredes tudo é válido. Entendeu? E aí vai para a internet. Buscando pornografia na internet. Pecado de pornia. Se a minha mulher me pega fazendo um negócio desse, ela pode divorciar-se de mim. Ela pode pedir o divórcio. Eu estou envolvido com pornografia. Isso é pornia. Enquanto que eu estou achando que eu estou me preservando porque eu não fui para a rua, eu não fui adulterar na rua, eu não fui me prostituir, mas eu estou envolvido com pornografia dentro da minha casa. Se a minha esposa me pega e ela conhece esse negócio aí, eu falo, pode cair fora que eu não quero mais você. E a Bíblia vai dar respaldo, porque a parte atingida tem duas opções: ou me perdoa ou manda embora. E Deus dá respaldo. Me perdoa ou diz, eu quero o divórcio. Agora você também que está recebendo o divórcio, saiba que você também não pode casar. Ele vai e não pode, você que fica também não pode. Não é que não pode, Jesus não falou nada, deixou isso trancado. Mas Paulo vai dar uma resposta, ele mesmo vai falar aqui. Ele, Jesus, quer ver? Eu estou falando de fornicação, convívio pornográfico, imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Não preciso nem de falar. Relações sexuais ilícitas de um modo geral. Essas brigas de marido e mulher aí, que demora 3, 4 meses, 5 meses, e a pessoa parte para outros desapertos sexuais. Você não sabe o que você está arrumando, amigo.
Isso é pornia. Isso é pornia. Pornia, masturbação, tudo isso é pornia. Se um dos cônjuges pegar o cônjuge dele num ato desse, ele tem direito de pedir o divórcio. Tem duas opções: ou perdoa, ou fala que não quer mais, acabou. Isso é pornia. Então a minha Bíblia de língua latina, ela é limitada. Eu fico achando que é um negocinho só que eu não posso fazer. Não é não, meu amigo. É um monte de troço. Eu não posso entrar no mar de lama. Não é um negocinho só não. É um monte de troço que não pode. Por quê? Porque esse monte de troço junto chama-se pornia. Jesus falando no versículo 18 e 16: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. 2, aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Pastor Joel, e aí? Não, tem que perguntar a Jesus. Perguntar a Jesus, que até eu fico pasmo diante daquilo ali também. Perguntar a Jesus, pô. Difícil. Pessoa que casa por interesse financeiro, casa-se por interesse sexual, o olho no sexo, cobiça, quando olha para a mulher ou quando olha para aquele camarada, já o vê despido, já a vê despida. Tem outros que casam por piedade. Fulano é tão bonzinho, sofre tanto, lava a roupa dele sozinho, é ele que cozinha para ele. Meu Deus, como só vou casar com ele? Vou casar com ele para ajudar, né? Ou não tem isso? E aí? Tem vários estilos de amor. Tem o estilo eros. Na minha língua latina eu falo eros. É sexo. Sexo. Amor erótico. Sentimento eros. Erótico. Quem divulgava muito isso na Grécia Antiga era Epicurus, que falava sempre: a vida consiste em alimentar-se bem e fazer sexo. Epicurus falava isso. Ele era um sábio. Ele era um sábio, um filósofo, né? Mas tem outro sentimento? Tem mais um monte. Tem, além do agapi, que é o da igreja, tem pragmático, o amor, sentimento pragmático. Tem um estilo sentimental também grego antigo, que é o philos. Grande amizade. Philos, grande amizade, de onde vem filantropia, né? Philos, vou casar com base em amizade? Vai entrar no rol desse índice exagerado de divorciados no planeta Terra hoje, né? Eu botei umas coisas aí na sua apostila sobre isso. E tem mais outros detalhes. Você pode estar, acabou de casar-se de manhã. Você já pensou de manhã cedo? Você vira para o lado da cama assim, acordou, primeira vez. O que você está fazendo aqui? Eu, hein? Você está na cama? O que você está fazendo aqui? Estou casado com você. Cadê seus dentes? Está ali no copo. Vamos no copo. Pouco a pouco. Meu Deus. Cadê o cabelo? Está pendurado ali, ó. Eu não sabia se você tinha peruca. Você usava peruca? É, peruca. Lá está minha perna pendurada lá. Como é que é? Minha perna é postiça. Você está casado. Você está casado. Até que a morte o separe. Romanos 7, de 1 a 3. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Fala quem sabe de lei, quem conhece leis, lei jurídica, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Meu amigo, quando eu caso-me com uma mulher, de cara, diante da lei,
das leis que regem o casamento. De cara, eu tenho que ter compromisso de homem, compromisso social. Provedor da casa sou eu. Minha esposa não é obrigada a trabalhar para me sustentar, não. O provedor sou eu. Se ela quer trabalhar, tudo bem, melhor. Mas se ela não quer, o provedor sou eu. Compromisso social, compromisso de esposo. Se os filhos chegarem, compromisso de pai. Você está diante de leis constituídas, legais, que Deus simplesmente validou. E a mulher também tem suas obrigações como mulher, como esposa, como mãe, e vai por aí afora, preso. Antes disso, seu nome já está em cartório, está preso, a lei te domina. Você está dominado, você está preso, te conhecem. O presidente da república sabe que você existe, entendeu? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Agora ela é viúva. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido, de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. 1 Coríntios 7,10, o que eu falei aqui hoje. Todavia, aos casados mando, não eu, Paulo, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Se for embora, vá, minha irmã, não tem problema. Você não pode casar, se sair por aí namorando. E às vezes é uma namoradeira que não é brincadeira. Falei isso aqui no começo, não falei? Falei isso aí? Há divórcios ou incompatibilidades conjugais que começam no namoro e no noivado. O negócio não foi gerado lá, não. Mas tem outras coisas que nós poderíamos comentar aqui, mas o tempo não vai me permitir comentar, não. Vamos embora. Eu agora estou na última semana de vida terrestre do rei. A última semana de vida terrestre do rei. Última semana de vida terrestre do rei. Como é que é isso aqui? Eu botei aqui o hebraico, né? Yom Rishon, Yom Rishon, Yom Rishon, né? Yom, dia, Rishon, primeiro dia no meu calendário gregoriano, né? Yom Rishon, meu calendário gregoriano, domingo, né? Destaque desse primeiro dia. Vamos destacar o primeiro dia. Não vou pegar muito destaque não, que não tem condição. A teologia da entrada triunfal do rei na cidade de Jerusalém. Como é que é isso? A teologia da entrada triunfal. Essa entrada triunfal, isso não era um costume de Israel, não era um costume hebreu. Isso era uma prática romana. Os romanos, eles tinham o hábito de cumprimentar, saudar os grandes generais, né, procedentes de batalhas difíceis, mas vencedores. Então os romanos habituavam-se em saudar esses generais quando eles entravam pelos umbrais da cidade. Então eles eram ovacionados. Roma ia para ruas, a sua sociedade, e eles eram ovacionados. Isso aconteceu muito com Júlio César, o grande Júlio César, né? E aí vem esse caso de Jesus, entrada triunfal. Por que triunfal? Então você veja bem uma coisa, essa entrada triunfal de Jesus aqui em Jerusalém, essa entrada dele em Jerusalém, isso dá uma ideia a religioso
que a cotação de Jesus subira dentro de Jerusalém. Isso dá uma ideia. Dá sim. Pô, meu amigo, a última vez que Jesus estivera em Jerusalém, eles quiseram apedrejá-lo. A última vez. Você tem coragem de voltar no lugar onde eles quiseram te apedrejar? Paulo voltou, não foi isso? Em Listra. Foi apedrejado e fez-se de morto. E depois ele voltou, pegou Timóteo. Corajoso, hein? Esse é homem de Deus. Então, meu amigo, os discípulos, quando Jesus disse que estava indo para Jerusalém, os discípulos temeram, assustaram-se. Puxa vida mesmo. A última vez o pessoal quis dar pedrada, matar na Jerusalém. O Senhor está voltando, entra na cidade e é ovacionado. O que houve? O que houve? Que mudança é essa? Pela primeira vez estão admitindo a realeza de Jesus. Ele é recebido como rei. Eles usam um termo hebraico, Hosanna, 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 que em língua latina é viva, viva, viva. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Viva o rei, viva o rei, viva o rei. Viva o enviado do Senhor, o enviado de Javé. Então os discípulos, quando viram isso, eles chegaram a acreditar que o reino messiânico seria estabelecido na terra por aqueles dias. Eu fico imaginando a cara de Pedro, Tiago, João, os sorrisos, a alegria, a vibração, porque finalmente reconheceram nosso Senhor, nosso Mestre. Colocaram coisas no caminho, aventais, lençóis, folhas de coqueiro, um monte de coisa para receber o rei. Aí o rei para. Um burrinho. Júlio César entrava montado em cavalos árabes. Cavalo dessa altura, meu amigo. Você, para olhar para um, você tinha que fazer assim. Jesus entrou num burrinho, com a sola do pé quase encostando no chão. Aí ele para. Fica olhando para aquele povão. E as lágrimas começam a rolar dos seus olhos. Você já imaginou isso? Você está fazendo festa para alguém e ele está chorando, olhando para você e chorando. Perguntaríamos: por que choras, Jesus? Por que choras? Que coisa, hein? Isso ainda acontece hoje, hein? Isso não acontece hoje. Diria ele: estou perto dos olhos de vocês, mas muito longe do coração. Estou nos lábios de vocês, estou, mas no coração de vocês eu não consigo entrar. Esses mesmos lábios que hoje me ovacionam, me reconhecem, esses mesmos lábios, no 6º dia desta semana, esses mesmos lábios gritarão diante de Pilatos: crucifica-o e que seu sangue caia sobre os nossos filhos, sobre os nossos descendentes. Mas crucifica-o. Religião. Está acontecendo isso hoje? Você vê hoje, dentro dos templos evangélicos, muita vibração, muita coreografia, muito barulho. Mas você olha na cara das pessoas e você percebe que ali não tem quase ninguém liberto. Se você gritar: ó, arrebatamento de agora, tem gente que vai dizer: não, Jesus, pelo amor de Deus. Aquilo que Moisés falou no capítulo 32 de Êxodo: barulho de quem não é vitorioso. Não foi isso? O Josué perguntou não, falou para ele: tinha descido um homem que está no monte há 40 dias e 40 noites orando, indo ao encontro do povo dele.
Aí o Josué, que estava esperando ele, no caminho eles ouvem o barulho de crente. A música era de crente, era crente que estava cantando. Era o povo que tinha saído do Egito. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo, porque estavam cultuando um boi, o boi Apis, que estava no coração até do Arão, que depois iria para um sacerdote. Acabou não entrando em Canaã, e não merecia mesmo, entendeu? Aí o homem de Deus vira-se pro Moisés: há barulho no arraial. Sim, eu ouço barulho, mas não é barulho dos vitoriosos. Entendeu? Tem muita gente dando grito dentro de igreja, muito pregador berrando, muita gente gritando, muita gente que é perdedor. Perde todas, não é só para o diabo não, perde para si mesmo, para a própria carne. É isso aí, ó, entrada triunfal. Didática da entrada triunfal: a hipocrisia moral religiosa dos judeus. Hipocrisia. Porque hipocrisia simula-se uma coisa e vive outra. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Aí você vê aqui, ó, primeiro dia da semana, saudação judia em reconhecimento. Primeiro, da realeza do rei. Segundo, da sua missão como enviado de Javé. Terceiro, versículo 3 do 21. A multidão dizia: este é Yeshua, o profeta de Nazaré da Galileia. Nazaré da Galileia, até que enfim falaram bem de Nazaré. Sexto dia da semana, o mesmo povo judeu pediu a crucificação do rei, dizendo a Pilatos: seja crucificado, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, isso é, sobre nossas gerações. Segundo dia, Yom Shen. Segundo dia. O que tem nesse segundo dia? Aqui no Brasil, segunda-feira. Destaque do segundo dia. Final te dou, tá? Purificação do templo de Jerusalém. Naquilo que seria segunda-feira para nós. Mateus capítulo 21, 10 até o 19. Purificação é desse grego aqui, ó. Kacharsi. Você vê que o acento está aqui, mas a sílaba tônica é esta aqui, por causa dessa letrinha aqui no final, que é uma vogal pesada, muito pesada. Kacharsi. Vou botar ela ali. Kachar. Kacharsi significa purificação. Olha lá o que significa purificação etimologicamente. Dá uma olhada lá. Significa o quê? Aquilo que você está vendo ali, ó. Isso aqui é uma palavra, é uma frase só, hein? Ato de tornar puro para libertar e santificar o que contém substâncias impuras. Meu Deus, purificação. Ato de tornar puro para libertar. Você vê que primeiro tem que ser liberto para depois ser santo. Primeiro tem que ser liberto. Por isso que esse negócio de salvação eterna, antes da salvação, Jesus não é só o Salvador, Ele é o libertador e o Salvador. Ele veio buscar e salvar. Primeiro Ele veio buscar, para depois salvar o que se havia perdido. Primeiro Ele busca-me a Ele, para depois me salvar. Isso aí, muito cristão quer desconhecer.
Não existe salvação sem prévia libertação. Não existe. Primeiro eu tenho que ser liberto para depois. Agora olha aquela etimologia lá. Ela fala primeiro de libertação para depois santidade. Ato de tornar puro para libertar. Puro para libertar e santificar o que contém substâncias impuras. Por que eu botei isso aqui? Porque eu estou falando que Jesus Cristo, ele promoveu uma limpeza aqui dentro. Tem pessoa que acha que foi aqui dentro. Não foi aqui não, meu amigo. Lá dentro ele não foi. Ali dentro não ia. Jesus era um judeu. Ali dentro só entrava levita. E Jesus foi fiel a isso. E para mim chegar lá dentro, para mim chegar aqui, quando eu entro no templo, a primeira coisa que está na minha cara é um pátio chamado Pátio dos Gentios. Ele estende-se por aqui, ó, por aqui afora. Depois que eu entro aqui, ó, que eu entro por essa porta, isso aqui é o muro do templo. O primeiro muro do templo. Primeiro muro, depois tem o segundo muro do templo. Esse segundo muro do templo é para separar o pátio dos gentios, porque quando eu entro por aqui, aqui só entra mulher. Chama-se pátio ou átrio das mulheres. Elas cultuavam aqui. Por detrás dessa parede aqui, ó, tem um pátio dos homens. Não entra por aqui. O cara passa por aqui, entra aqui para o lado. Tinham portais. Ele vinha para o pátio dos homens. Se ele quer ir para o pátio do sacerdote, ultrapassa o pátio dos homens, que fica entre essa casa aqui, que é o lugar santo e o lugar santo do santo. Entre ela e o pátio dos homens ficava o pátio dos sacerdotes. Aqui fora, cultivava-se o hábito de vender animais sacrificiais. O pátio dos gentios. Desde o Velho Testamento era assim. A determinação de Deus é você trazer o sacrifício de casa. Capítulo 12 de Êxodo. Pega o animal tem que ter no máximo 1 ano de idade. Esse animal, antes de ser sacrificado, precisa ser verificado. Você precisa olhar todas as patas dele, se tem algum rachado, alguma ferida. Se tiver alguma ferida, Deus não vai aceitar. Você tem que olhar o nariz, as narinas do animal. Você tem que tosquiar o animal, limpar o animal. Você vai sacrificar um animal a Deus, amigo. Era assim. Aquele animal, ele estava ali substituindo o próprio camarada, como se ele fosse a vontade maior de Deus, o próprio Filho de Deus ali morrendo no meu lugar. Um animal imaculado, perfeito, tinha que ser perfeito. Então o camarada levava o animal para casa, vou sacrificar amanhã ou depois de amanhã, verificava o animal para não cometer um erro diante de Deus e pagar por esse erro. Então pegava o animal, um animal de 1 ano, verificava bem, aí eu levava. Agora você vai comprar sacrifício? Na hora de sacrificar, e se o camarada te vender um animal de 2 anos? Era o que acontecia. Comerciante não tem alma não. Comerciante não tem alma não, meu amigo. Comerciante sem Deus, não tem jeito não, meu amigo. Então, eles faziam isso. Vendiam-se pombas, vendia-se rolinhas, vendia-se ovelhas, vendia-se cabras, cabritos, que eram animais sacrificiais. Vendiam vacas. Ali dentro, era permitido. Pátio dos gentios. A igreja primitiva, nos dias dela, fez culto ali no pátio dos gentios. Muitos cultos. Ou você acha que os sacerdotes deixariam cultuar lá dentro? Era ali no pátio dos gentios que eles cultuavam. E aí Jesus entrou no pátio dos gentios, jogou tudo no chão, rapaz, esculhambou tudo. E esse gesto de Jesus é ato de purificação do templo. Ele foi ali para purificar o templo, porque era permitido, os sacerdotes permitiam aquela bagunça, aquela balbúrdia, porque o átrio dos gentios era parte integrante do templo.
Era a parte integrante, é dos gentios. Só gentio pisava lá. O hebreu, ele não pisa onde gentio pisa. Gentios que pisavam lá, mas é parte integrante do templo. Yom Shlish. Shlish em hebraico significa terceiro. Shlish, né? Shlish, Yom Shlish, terceiro dia. Esse terceiro dia foi interessante. Vamos andar rápido, hein? Estou falando demais. Destaques do terceiro dia. Botei no plural para mostrar algumas coisas rapidinho. A maldição da figueira que não tinha frutos para alimentar o rei. Meu Deus. Paz. Jesus está... Porque Jesus foi o seguinte. Nessa última semana, primeiro dia, ele entrou em Jerusalém. De tarde ele voltou, foi para Betânia. 3 quilômetros de distância, ele voltava para Betânia. Exatamente para cá de Maria, Lázaro, Marta. Ele ia para lá. No segundo dia, ele veio, passou o dia em Jerusalém e voltou para lá. Terceiro dia foi a mesma coisa. Mesma coisa. Quarto dia foi a mesma coisa. O quinto dia, ele ficou. Ele não voltou mais. Ele ficou porque foi no quinto dia que ele foi para o Getsemane. Passou a noite no Getsemane. No sexto dia, ele foi morto. Foi morto. Então, quinto e sexto dia, ele ficou em Jerusalém. Mas primeiro, segundo, terceiro e quarto, ele vinha e voltava. Ali, ele está indo, ele está voltando, depois de um debate com autoridades do judaísmo, que questionavam a autoridade dele. Ele deixou e foi embora. Indo embora, ele... Dá uma olhada aqui. E deixando-os, isto é, o rei, afastando-se de algumas autoridades religiosas de Jerusalém, saiu da cidade, saiu de Jerusalém. Para onde? Ele foi para Betânia, cerca de 3 quilômetros, e ali passou a noite. Passou a noite aonde? Ele está indo embora. Então, estou saindo de Jerusalém, estou indo embora. Já é tarde e noite, ele está indo embora. No outro dia ele está voltando para prosseguir a jornada dele de manhã cedo, voltando para a cidade, retornando à cidade de Jerusalém. Estou retornando, estou andando a 3 quilômetros. Teve fome e, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão o quê? Folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Pai. Aí está o risco. Aí está o risco de viver de aparência. Aí está o risco. As pessoas acreditam que a gente é tudo isso que a gente está pregando. As pessoas acreditam que a gente é tudo isso que se ensina. As pessoas acreditam que o pastor é tudo aquilo que eles entendem seja de positivo. Se não for, vai acertar contas com o dono da igreja. Que vai chegar uma hora, vai chegar um dia, sempre haverá esse dia, que a igreja está em extremo estado de fome. O Senhor não tolera mais. A igreja está em extremo estado de fome. Fome espiritual. Aí, meu amigo, se a igreja vive como estava essa figueira, problema da igreja, mas pastor poderá simplesmente sofrer um revés terrível diante do dono da igreja. É muito perigoso a gente dirigir uma coisa para Deus, vivendo outra coisa. Quem faz louvor em igreja, quem prega, quem ensina, quem é professor em escola bíblica dominical, se vire e arrume uma vida elogiada, digna de elogio diante da obra de Deus. Porque viver só por fora e nada lá dentro tem um alto preço a pagar. E ninguém sabe o que é que o Senhor pode fazer. Ninguém sabe. De uma hora para outra. Você vê que Jesus ali, de uma hora para outra, ele determinou
que ela se secasse. E os discípulos, vendo isto é, ao virem a figueira secar-se de forma instantânea, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira. Pensou? Fui lá dar uma olhadinha. Secou mesmo, rapaz. O pastor está diferente, né, rapaz? Está seco, não tem mais nada. Acabou a mensagem, acabou tudo. Até para orar está difícil. Em Jerusalém, nesse dia, o sinédrio desafia o rei. Em Jerusalém, discípulos dos fariseus questionam o rei a respeito de pagamento de impostos. Em Jerusalém, os saduceus questionam o rei a respeito da teologia da ressurreição, porque os saduceus não acreditavam nisso. Mas esse é um assunto nosso para o livro de João. Em Jerusalém, os fariseus questionam o rei no que tange a revelação do grande mandamento. Em Jerusalém, o rei questiona os fariseus a respeito de sua origem, deixando-os mudos sem resposta. Em Jerusalém, o rei censura os escribas e os fariseus, acusando-os de mestres infiéis, mentirosos, hipócritas, cegos, sepulcros caiados. No Monte das Oliveiras, o rei libera o grande sermão profético que encontra-se nos capítulos 24 e 25. No Monte das Oliveiras, o rei prossegue o sermão profético e revela suas últimas parábolas. Depois vem a teologia também. É nesse terceiro dia que surge a teologia da parábola das 10 virgens, do capítulo 25. Foi lá no Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Faltam 3 dias para ele morrer. E é didático essa questão aqui também. Porque a gente ouve muitas pessoas falarem, meter a lenha nas 5 virgens. Mas se você parar para analisar bem, as 10 eram virgens. As 10 eram virgens. As 10, na hora da chamada triunfal, estavam dormindo. As 10, não tinha 5 acordadas, não. As 10 estavam dormindo, estavam cansados. É o labor da vida. Estão dormindo. Só que 5 delas estavam preparadas para qualquer eventualidade no que diz respeito à vida eterna. E 5 estavam tranquilas, sossegadas. Mas essas 5, as 10 eram tão virgens quanto as outras. 5 eram tão virgens quanto as outras. E você sabe o que é virgem? Pessoa que nunca teve contato com absolutamente nada que proceda do mundanismo, em estado melhor que muito crente hoje. Nunca fumei, nunca bebi, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Virgem. Ficaram. Então, é uma mensagem que é para mim abrir meu olho, porque eu fico muito estribado na Assembleia de Deus, muito estribado na Igreja Batista, muito estribado na Igreja Deus é Amor, muito estribado na religião. Preciso tomar meus deveres cuidar, porque fechar o olho pode ter uma surpresa. Fechei o olho, abri, que lugar é esse aqui? Está quente. Então a didática aqui é essa aqui, ó. As 10 mulheres eram todas virgens. No entanto, apenas 5 na parábola do rei alcançavam a eternidade futura com Deus. Outro sim, as 10 mulheres virgens dormiam, descansando do labor da vida no momento do arrebatamento. Tem irmão aí que está tomando até banho, até com roupa de terno e gravata. Se o arrebatamento acontecer na hora que eu estiver tomando banho, então vou tomar banho de terno e gravata. Todas as 10 mulheres ouviram a chamada ao noivo. Somente 5 atenderam aquilo que significa a última chamada no seio da dispensação da graça. Ou seja, o arrebatamento da igreja será claramente percebido pelos crentes que não serão arrebatados. Mas como, irmão Joel? Espera aí.
os não arrebatados vão ouvir a trombeta soar? Não, meu amigo. O anúncio do arrebatamento já está acontecendo agora. Agora. Dá uma olhada para o sistema que nós estamos enfiados nele. Dá uma olhada para o sistema. O sistema é mortal. O sistema, nós estamos nele. Não existe perspectiva de futuro social para ninguém. Nós dependemos só de Deus. Quer amanhecer amanhã empregado? Vá para a oração hoje à noite. Entendeu? Quer continuar empregado dentro desse sistema que está montado, não é só no Brasil, não, no planeta? Mantenha-te em oração, agradecendo a Deus pelo emprego que Ele te deu. Seja agradecido, expresse gratidão para Deus manter isso aí. Porque Satanás está tomando para entregar àqueles que são dele. O sistema que nós estamos enfiados nele é um sistema mentiroso, enganador, cruel, para matar pobres, matar pessoas sem recursos. Não é o nosso caso, mas é um sistema assassino, homicida. Já se ouve a voz. O Salomão não falou isso? No livro de Cântares, já se ouve o cantar da rolinha, isto é, o cântico é triste. O cântico na terra é triste. Mas ele disse assim: mas a primavera surgiu aqui na nossa terra, em Israel. Primavera para eles, mas para nós aqui, as nações gentílicas, a cantiga é triste, muito triste. Didática 3, não basta apenas ser um crente virgem, isto é, um religioso puro, imaculado, moralizado, etc. Como candidato ao céu, é preciso ir muito mais além, possuir óleo espiritual, ou seja, é preciso ser penhora de Deus, isto é, morada real do Espírito Santo. Cristão evangélico, candidato ao céu, precisa ser uma vida penhorada, uma penhora de Deus. E essa penhora é o Espírito Santo na tua vida, te garantindo o arrebatamento da igreja. Tirar o arrebatamento da nossa vida, tirar o Espírito Santo, não tem arrebatamento. Pode ser virgem, pode ser religioso, pregador, ensinador, o cabelo é igual uma vassoura, varre o templo para o Senhor, entendeu? Vestidão, terno e gravata, não tem arrebatamento. Arrebatamento é para quem carrega óleo. Óleo. Então dá uma olhada aqui, ó. Fora da área do Monte das Oliveiras, o rei revela, ainda no terceiro dia, revela aos discípulos o dia que ele vai morrer. Foi ali que ele falou, capítulo 26, de 1 a 5, ele falou o dia da morte dele. Ele disse que morreria no sexto dia. Ele disse: eu vou morrer na Páscoa, na aldeia de Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém. Ele agora está lá em Betânia. Terceiro dia ele voltou. Jesus é ungido com óleo de nardo na casa de Simão, um ex-leproso que residia em Betânia. Aqui, ó, aqui eu tenho que parar. Meu Deus, o meu medo é o relógio. Não, no meu relógio são 9h05, é isso mesmo? Então eu vou pelo meu relógio. Não, tá certo lá também. Por quê que eu vou falar isso? Porque tem gente que faz uma confusão terrível a respeito dessas unções que Jesus recebeu procedente de mulheres. Tem uma unção que ele recebe, que Marcos e Mateus revelam, na casa de um Simão. A Bíblia é clara, bota o nome do cara lá: Simão leproso, isto é, que era leproso, senão ninguém iria à casa dele. Tudo bem, Marcos e Mateus. Depois tem um outro evento. Esse capítulo 7 de Lucas. Lucas fala de quê? De uma mulher que ungiu os pés do Senhor Jesus. E tem gente que fala
faz uma confusão tremenda. Bota Maria lá no evento de Mateus e Marcos. E tem também a revelação de João, que fala de uma outra mulher. Mateus fala de uma, o Lucas fala de uma mulher pecadora. Vamos dar uma olhada nisso aqui, rapidinho. Os 4 livros do Evangelho do Rei revelam 3 eventos de unções procedidas por mulheres à pessoa de Yeshua. São eventos distintos, irmão Joel, são, e eu preciso tomar cuidado, hein? Primeiro evento, Lucas capítulo 7, 36 a 50. Dá uma olhada lá. Ocasião desse evento, segundo ano ministerial de Yeshua. Deu-se em que lugar de Israel? Na Galileia. Na Galileia. Como é que é? Na Galileia. Yeshua encontra-se na Galileia. Isso foi com o segundo ano ministerial dele. Segundo ano. Yeshua encontra-se na Galileia, na residência de um fariseu. E nessa ocasião, uma mulher identificada como uma pecadora, portando um vaso de pedra de alabastro, ungiu-lhe os pés, banhando-os com lágrimas e enxugando-os com os próprios cabelos, além de beijá-los. Acabou. Não tem mais em lugar nenhum da Bíblia. Não tem mais, não se repete mais. Então, eu não posso pegar esse ato, segundo ano ministerial, e fazer uma junção desse ato com o outro. Não dá mais, acabou. Isso aí é um ato isolado. Tem outro? Segundo evento, quando deu-se isso aqui? 6 dias antes da Páscoa. Está escrito aqui em João 12:1, 6 dias antes da Páscoa. O que eu acabei de falar foi segundo ano ministerial. 6 dias antes da Páscoa, no terceiro ano ministerial dele. O que está acontecendo? Ele está em Betânia, Betânia, estou em Betânia, eu estou em Betânia. Portanto, 6 dias antes da morte dele. João 12, de 1 a 8. E Yeshua encontra-se na cidade de Betânia, na residência de Lázaro. Dá uma olhada aqui. Yeshua encontra-se na Galileia, na residência de um fariseu. 7, 36 a 50 de Lucas. Um fariseu. Passei para frente. Segundo ato, Yeshua encontra-se na cidade de Betânia, na residência de Lázaro, que era amigo dele. Já tinha passado pela ressurreição. E nessa ocasião, uma mulher também unge-lhe os pés. Autoria da unção. A irmã do camarada, Maria, irmã de Lázaro, ela unge-lhe os pés. Outro fato. Ungiu-lhe os pés, uma pecadora. Ungiu-lhe os pés, banhando-os com lágrimas, enxugando-os com os próprios cabelos, além de beijar. Uma pecadora. Eu fui agora para a casa de Lázaro. Eu estou a 6 dias da Páscoa. A mulher que está fazendo todo esse ato chama-se Maria, irmã de Lázaro. Acaba aqui, irmão. Isso aí. Acabou, senhor. Acabou. Onde tem nome, tem nome. Onde não tem, não tem. Primeiro foi na casa de um fariseu, agora estou na casa de Lázaro. E aí? Terceiro evento, ocasião, última semana de vida terrestre de Yeshua. Onde é que ele está? Na mesma Betânia. Mateus 26, de 6 a 13. Marcos 14, de 3 a 9. Revelam Yeshua na mesma cidade de Betânia, na casa de Simão, um ex-leproso. Quando sua cabeça é ungida, com óleo de nardo, que é uma planta odorífera oriental, procedia da China, inclusive. Da casca dessa planta você extrai um óleo super perfumado, chamado o nardo. Então, você está vendo aqui, a autoria da unção, quem é que está ungindo? É uma mulher. A Bíblia diz uma mulher, nada mais que isso. Quem fala disso aqui? Só esses 2 camaradas falam desse ato. Então você tem 3 atos de unções distintos. Eu espero que vocês guardem um negócio desse, para não falar asneira aí em cima de púlpito e depois passar por vergonha aí, hein?
Maria fez isso. Aí um camarada fala: não é Maria não, irmão, está aqui na minha Bíblia, é uma mulher, não tem nome, na sua tem. A gente tem costume de falar: na minha Bíblia está escrito. Quem sabe esteja mesmo, né? A Bíblia é dele. Em Jerusalém, a corrupção de Judas Iscariotes. Judas, a corrupção atingiu exatamente nesse terceiro dia. Eu vou falar disso aí em Lucas, né? Yom Hevi. Um hebraico muito mais antigo, você lê Yom Hevi. Quarto dia. O que acontece nesse quarto dia? Vamos lá? Destaque do quarto dia. Vamos ver rapidamente. Não posso ficar correndo, tem que correr. Preparação para a Páscoa. O Senhor prepara. Quarto dia, primeiro dia. Domingo aqui no Brasil, segundo, segunda, terceiro, terça, quarta-feira, está preparando-se para a Páscoa. Puxa vida, mas os hebreus preparavam-se para a Páscoa na quinta, no quinto dia. Ele está se preparando no quarto, porque ele celebrou a Páscoa dele no quinto dia, para morrer na sexta. Então Jesus, ao contrário dos demais hebreus, ele celebrou capítulo 26 de Mateus, ele celebrou a Páscoa para ele e os discípulos dele na quinta-feira à tarde. Porque na sexta-feira eles matariam ele, tanto que eles comeram a Páscoa depois que mataram ele. Tiraram ele da cruz, sepultaram ele e comeram a Páscoa. Então preste atenção aqui. Aí eu vou para o quinto dia. Yom Hamish. Hamish significa quinto. Yom Hamish, quinto dia. Destaques do quinto dia. Meu Deus, o relógio tem que me esperar. Os atos aqui nesse quinto dia, eles vão do versículo 20 até o 46 do capítulo 26. Em Jerusalém, o rei celebra a Páscoa com os discípulos. Ainda em Jerusalém, o rei institui aquilo que o apóstolo Paulo chamou de ceia do Senhor. Eu vou falar sobre isso. Em Jerusalém, Judas Iscariotes revela-se como o traidor do rei. Em Costa do Monte das Oliveiras, agonia e prisão do rei no Getsemane. Negócio que eu vou ensinar no livro de Lucas. Ali em cima, estou brincando com o relógio. Pessah. O Senhor estava celebrando a Páscoa. Os discípulos levaram até um choque. Eles estavam comendo a Páscoa. Tinha vinho, aquele sumo grosso da uva. Tinha os pães. Em determinado instante da Páscoa, no meio da Páscoa, estavam celebrando a Páscoa, bebendo vinho, comendo os pães, aquelas ervas que eram inseridas ao banquete. Jesus pega um daqueles pães da Páscoa e levanta e abençoa e vira-se para os discípulos espantados e diz: comei, isso aqui é o meu corpo. Meu Deus, para entender um negócio desse, ele parte, olha para eles: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por causa de vós. Pegou o vinho que estava sendo usado para a Páscoa e disse: tomai e bebei, isto é o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecado. Então a ceia, ela procede da Páscoa. Assim como a Páscoa é um sinal de Deus para os hebreus e também um memorial a respeito da libertação deles,
A ceia também precisa ser um memorial para mim. Todas as vezes que eu celebro a ceia, ou participo da ceia, eu preciso lembrar-me que o pecado mata. Jesus morreu, ressuscitou para me livrar do pecado, das garras, do cativeiro do pecado. Assim como foi instituída uma Páscoa para libertar o povo de Deus lá no Velho Testamento, e essa Páscoa ficou como um sinal, obrigatoriamente, uma festa anual desse povo. A ceia é uma festa, Israel tem duas festas, obrigatórias demais, obrigatórias, são dois sinais. Tem mais festas, mas essas são proeminentes. A Páscoa, que é uma festa anual, e o sábado, que é uma festa semanal. Ali, quando você olha, por exemplo, em Costa do Monte das Oliveiras, eu vou falar dessa agonia dele, porque o Lucas me dá uma mensagem mais completa. Aí eu vou para o sexto dia, meu Deus, o relógio chegou. Yom Shishi. Estou falando ali sexto dia, dia sexto. Destaques maiores, os maiores destaques desse dia. Em Jerusalém, dramas na via crucis da morte do rei e o sepultamento do mesmo. Por que eu estou optando pelo livro de Lucas? Porque o livro de Lucas é fora de série na revelação da via crucis do Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Detalha muito os atos, a via crucis. Então, estou optando pelo livro de Lucas para falar do corpo de Jesus. Jesus ressuscitou com o corpo da ressurreição. Não é o corpo de Jesus, filho de Maria, é o corpo do Filho de Deus. Não confundamos o corpo do Filho de Maria com o corpo do Filho de Deus. Esse é um assunto que nós vamos tratar lá na frente. A via crucis do rei, de forma prática, começa no Yom Hamish, quinta-feira no calendário semanal gregoriano. 26:47 a 27:60, o ato corrupto de Judas Iscariotes, a celebração da Páscoa, a instituição da ceia do Senhor, o Getsemane, a prisão na saída do Getsemane, o rei no Sinédrio, o rei diante de Pôncio Pilatos, a crucificação do rei. A teologia do suicídio de Judas, capítulo 27. Judas Iscariotes enforcou-se? Não, Judas não morreu enforcado. A Bíblia diz no capítulo 27, versículo 5, retirou-se e foi se enforcar. Quando ele saiu em busca da morte, o propósito dele era: vou enforcar-me. Só que Atos 1,18 diz: precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. O que é isso, hein? O precipitar é aquele grego que você está vendo ali, ó. Izimá. Significa o quê? Precipitou-se, izimá, arrojar de alto a baixo, lançar-se de cima para baixo, queda de modo impetuoso, despenhar-se do alto, proceder com demasiada precipitação. Como é que é isso, hein, pai? Revelação de Atos 1,18, nos originais gregos. O grego, utus ektisato, corrion, ekmitichou. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo assim: este adquiriu um terreno de salário da injustiça, e de cabeça, caiu de cabeça. Tá, grego está dizendo lá, está dizendo ali, ó,
Prines, né? Prines de cabeça, Genômenos caindo de cabeça, Genômenos prines, caindo de cabeça, Elaxe, arrebentou-se. Messos, arrebentou-se pelo meio. Aí ele diz, ele diz que se derramaram. Aí ele disse, panda tá, o que mais? Esplankna fitu. Está dizendo, as entranhas se derramaram todas as entranhas se derramaram, todas as entranhas dele, aqui ó, todas as entranhas dele se derramaram. O que o Judas arrumou, hein? O que ele arrumou, hein? Tinha uma pressa para morrer, né? Acabou caindo. Como é que foi isso? Ninguém sabe. Não vamos inventar também, né? Yom Shabbat, 7º dia. A teologia da ressurreição do rei. Matéria a ser estudada nos comentários no livro de Lucas. Portanto, os escritos de Mateus revelam as atividades de Yeshua na dupla manifestação de quê? O rei dos judeus, revelação de quem? Mateus. O leão da tribo de Judá, segundo revelações de Deus a Jacó, no capítulo 49 de quem? De Gênesis. Que Deus te abençoe. 9h25. Semana que vem nós vamos terminar o livro de Marcos e vamos fazer um comentário no livro de Lucas, que é muito bom, e depois nós vamos fazer um comentário hebraico, porque o livro de João, ele é uma revelação de Deus em Jerusalém. Os atos do Filho são os atos do Deus do Velho Testamento em Israel. Semana que vem nós estaremos aqui de volta, em nome de Jesus. Vamos orar.